Oi, mulher! E aí, como que você tá? Estamos aí firmes na leitura, hein? Capítulo 5 de Mateus. E ainda falta um bocado pela frente. Vamos pedir então que o Espírito Santo venha. Espírito Santo, eu abro a porta do meu coração, abro a porta da minha mente e da minha vida, para que a tua palavra entre e seja eficaz. Me ajuda, Senhor Espírito Santo, no entendimento dessas escrituras. Revela para mim o que o Senhor deseja falar comigo. Em nome do Senhor Jesus eu te entrego. Amém? É sempre bom você pedir a presença do autor das escrituras antes de começar a ler. Ele vem e ele te entrega revelações, ele te entrega um entendimento diferente, sobrenatural. É realmente assim algo muito espiritual. Então vamos lá. No Mateus capítulo 5, a partir do verso 17, está escrito: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Forte isso, hein? Então vamos lá, vamos entender o que Jesus quis dizer nessa parte. Quando ele fala revogar, ele está dizendo descumprir ou anular. Ele não veio anular a lei. Mas que lei é essa que ele está se referindo? Vamos lá. No livro de Êxodo, que é o livro que conta a história de quando Moisés foi chamado para libertar o povo da escravidão do Egito, e foi quando Deus enviou as pragas sobre o Egito, e Moisés então conseguiu sair de lá. Aí, aconteceu muita coisa, o livro de Êxodo é riquíssimo. Mas, bom, ele saiu, chegou no deserto, assim, acelerando muito a história. E lá no deserto, Deus chamou Moisés no Monte Sinai e deu a ele as leis. Então, essas leis que hoje são conhecidas como os 10 mandamentos de Deus, foram entregues para Moisés no Monte Sinai. E Jesus está falando dessas leis, porque existe um pensamento na igreja hoje. Olha, eu já estive com pessoas que me disseram isso. E isso é tão errado, porque o próprio Jesus disse. As pessoas me disseram assim: ah, mas os 10 mandamentos é coisa do Antigo Testamento. Depois de Jesus as coisas são diferentes. Não são não, hein? Está escrito, Jesus mesmo está dizendo: eu não vim para descumprir ou para anular a lei dos profetas. Por quê? Lembra que a gente já falou em um vídeo anterior, bem no início, antes da nossa leitura do capítulo do livro de Mateus, que eu expliquei ali que os evangelhos são dos discípulos e as cartas de Paulo, tal, mas eu acho que nesse eu não expliquei. No Antigo Testamento, os livros têm uma sequência. Ela é uma sequência assim: o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, são considerados expliquei sim, lembra? Eu peguei um quadro e escrevi no quadro. São considerados os livros da lei. Eles foram escritos por Moisés e eles também são chamados de Torá. Se você não assistiu esse vídeo,
me peça que eu te envie o link dos vídeos anteriores para que você vá entendendo tudo isso em uma sequência e que o entendimento vai ficando mais completo para você. Então, como eu disse, aqueles livros, os 5 primeiros livros, eram muito respeitados nas sinagogas, eram as escrituras que eles tinham. Então aquele é o livro da lei, depois tinha os escritos e o livro dos profetas, que é onde tinha as profecias, onde nós lemos, que prediziam a vinda do Messias, inclusive, do próprio Jesus. Então, quando Jesus fala, eu não vim revogar a lei ou os profetas, e sim cumprir, ele está dizendo sobre a lei dos 10 mandamentos. Aí mais para frente, ele vai dizer assim, que ele vai separar, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, os títulos. Ele vai separar a lei sobre o homicídio, o adultério, os juramentos, vingança do amor ao próximo. Então, essas partes que Jesus vai falar aqui para frente estão relacionadas com os 10 mandamentos. Mas então eu quero ler com você, só para a gente relembrar quais eram as leis que Jesus está falando aqui dos 10 mandamentos. Eu peguei aqui em outra versão para a gente ler, na versão Nova Almeida atualizada. Vamos lá. A primeira coisa que Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade. Iniquidade é desobediência. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo. Terceiro, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Quarto, lembre-se do dia de sábado para o santificar. Quinto, honre o seu pai e a sua mãe. Sexto, não mate. Esse mate é não assassine, não assassinarás. Não cometa adultério. Não furte, não dê falso testemunho. Não cobice a casa do seu próximo. E aqui ele encerra. Depois ele continua falando com Moisés. Então, Jesus está falando dessas leis. Ele está dizendo que ele veio cumprir a lei. Interessante, né? Então, vamos lá. Quando ele diz aqui, ó. Aquele que violar um desses mandamentos, é um desses que nós lemos. Aquele que violar um desses mandamentos que nós lemos e ensinar outros a violarem, será o menor no reino dos céus e não alcançará o reino dos céus. É o que ele diz. E também ele diz que a sua justiça não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Quando ele diz que a nossa justiça deve exceder, ela deve ser superior à justiça dos escribas e fariseus, você tem que se lembrar aqui quem eram os escribas e os fariseus. Você se lembra, né? Nós falamos já em alguns vídeos sobre isso. Os escribas eram aqueles que sabiam escrever, que sabiam ler, era uma profissão da alta sociedade naquela época, porque era muito caro você investir no seu filho para que ele fosse um escriba. Então ele era conhecedor da palavra, das escrituras, porque ele também era copista, né? Ele escrevia, ele copiava e ele registrava. Então, geralmente, escribas trabalhavam com pessoas muito importantes do lado dos reis, do lado dos sacerdotes, registrando o que estava sendo dito, o que estava sendo decidido
vamos dizer assim, nos dias de hoje, as atas de reunião, as decisões que foram tomadas, eram escritas, registradas pelos escribas. E fariseus, os estudiosos da palavra, mas que não lembravam de todas as profecias, e eles não reconheceram Cristo, Jesus, como sendo o Messias das profecias, do livro dos profetas. Então ele está dizendo, se a vossa justiça não exceder em muito a desses dois, você não entra no reino dos céus. A justiça dos escribas e dos fariseus era aquela justiça vista nas esquinas. Todos viam o quanto eles eram bons, justos e puros diante do Senhor. Todos viam, menos eles mesmos, menos as pessoas da casa deles. Eles eram escribas e fariseus hipócritas, que falavam o que deveria ser dito, mas não praticavam o que eles mesmos falavam. Em algum momento aqui para frente nós vamos ler que Jesus chama essa classe de pessoas, fariseus, como hipócritas, aqueles que sabem e falam o que deve ser feito, no entanto, não fazem. E o que isso reflete na minha vida e na sua vida nos dias de hoje? Que a nossa justiça, ela não tem que ser da boca para fora. Ela não é aquela pessoa, você não pode ser aquela pessoa que fala a palavra do Senhor da boca para fora e não exerce dentro da sua própria casa. Tem uma história que eu quero dividir com vocês, que eu escutei e eu fiquei pensando, coitada dessa criança. Quantas crianças não passam por isso? Essa criança lá no ministério lá da igreja, no ministério infantil, ela disse para a tia que ela gostaria muito de morar na igreja. E a tia achou muito impactante essa frase dessa criança, esse pedido, e foi investigar. Por que a criança gostaria de morar ali na igreja? Porque talvez ela já deveria dali ser encaminhada para um atendimento psicológico, terapêutico, né? E ali a criança disse, eu gostaria muito de morar aqui na igreja, porque quando nós chegamos aqui, o meu pai é muito bom. Ele não briga comigo, ele não me bate, ele não briga com a minha mãe, ele não bate na minha mãe. Quando a gente chega aqui, a minha mãe é sorridente, ela é feliz, ela tem alegria, ela conversa com as pessoas, ela conversa comigo, ela tem paciência comigo. Quando a gente chega aqui, ela deixa eu fazer as coisas. Porque quando a gente chega em casa, não acontece nada disso. E ali a tia entendeu que aquela criança estava sofrendo violência doméstica, a mãe também, mas que na igreja eles eram os verdadeiros escribas e fariseus. Eles eram a justiça em pessoa, mas não, na verdade, não cumpriam aquilo em casa. Quando entravam dentro do carro, já virava assim aquele inferno, e ali a criança já de certo esperava ansiosamente o próximo dia de ir à igreja. Que eu e você não sejamos assim. Que os nossos filhos vejam em nós verdade. Que os nossos filhos possam dizer do Deus que nós servimos. Que eles contem as histórias que nós vivemos. Sabe, você com certeza já viveu algum milagre com Deus. Você tem uma história com o Senhor. Faça o seu filho saber, o seu esposo, façam todos saber, porque todos têm que saber do testemunho da sua história com Deus. Você vai trazendo aquele Deus da Bíblia, aquela figura distante, aquela figura, até um personagem, sabe? Aquela coisa que, Deus existe, ele fez lá na época de Abraão, de Moisés. Mas aí você vai trazendo essa figura para dentro da sua casa, esse Espírito Santo que é vivo e que é real nos dias de hoje. Ele não ficou lá atrás, pelo contrário, ele foi enviado para esse tempo em que Jesus não estaria entre nós fisicamente. Então,
Eu quero que você entenda a importância de exercer a justiça, de exercer a palavra, de ser uma guardiã da essência da palavra, do princípio que você diz para o seu filho, que você diz para o seu esposo. Se você não praticar, não tem como. A sua família também não vai praticar. Não vai adiantar você dizer para o seu filho, para o seu marido, leia a Bíblia. Ah, vocês têm que ler mais a Bíblia. Vocês precisam orar, vocês precisam isso, precisam aquilo. E você fica cercando eles. Não precisa. Aliás, não resolve. É muito ruim você fazer isso. É pior do que você imagina. Não faça mais. Não cobre. Apenas faça você a sua parte. Eu posso te dizer, com autoridade de quem viveu isso, eu comecei a ler a Bíblia, hoje eu sei que foi há uns 5, 6 anos atrás, e quando eu comecei a descobrir que o Senhor começou a me revelar coisas através da Bíblia, eu ficava tão apaixonada e eu ia e compartilhava com meu marido, e compartilhava com ele. E aí, de tanto eu fazer isso, ele foi sendo contagiado pela minha paixão, pela alegria que eu tinha de receber uma revelação. E ele começou a se interessar por aquilo que eu estava vivendo, mas porque aquilo estava de fato causando uma transformação e uma mudança na minha rota. A minha vida mudou, o meu jeito mudou, as minhas roupas mudaram, as minhas palavras mudaram, até o tom da minha voz mudou. Quem me conhece antes da minha conversão e me conhece hoje, sabe o que eu estou dizendo. Muita coisa mudou. Eu sempre tive esse coração disposto, esse coração grande, essa vontade, assim, de, sabe, esse dom do ensino, da palavra, vontade de abraçar o mundo, isso eu sempre tive. Eu só estava utilizando no lugar errado. Então, fui enganada por muitos anos da minha vida, servindo centros espírita e acreditando no Evangelho de Allan Kardec. Mas essa é uma outra história que, se você quiser ouvir, tem aqui no canal do YouTube uns vídeos sobre a minha conversão. E eu também já dei algumas entrevistas sobre isso. Você pode voltar aqui e buscar, para você entender que realmente só Deus para me tirar daquele lugar. E Ele tirou. Então, só Ele poderia fazer. E Ele fez. Então, quem me conhece de antes para agora sabe que tudo que eu tenho dito e feito e me transformado só poderia ser Deus. Só se Deus descesse e fizesse. Então, Ele desceu e fez. Então, eu quero encerrar aqui essa reunião de hoje, te deixando essa reflexão de que você não seja justa e crente somente diante dos outros, na casa dos outros e na igreja. Não é o suficiente. Você, de fato, precisa levar essa verdade para dentro de você e exalar essa essência de Cristo, para que toda a sua descendência seja abençoada, colher frutos do que você está semeando agora, para que o seu casamento seja abençoado, seja restaurado, para que você, se você não é casada, você saiba ter sabedoria, maturidade, discernimento de escolher o seu marido. Se você é divorciada e, enfim, precisa, né, ter um companheiro, você também tem que ter muito discernimento. Então você tem que viver a palavra na essência. Vivê-la de aparências não muda em nada, e talvez seja por isso que muitos crentes estão se desviando, porque de fato eles viviam, mas não viviam. Eles faziam, mas não sentiam. Eles diziam, mas não tinham o Espírito Santo dentro. Eu posso dizer, pelas pessoas que conheci, e posso dizer também que toda pessoa que chega para mim, de alguma forma, para algum atendimento, ela me diz, uma das primeiras coisas que a pessoa diz é: eu me desviei. Eu andava nos caminhos do Senhor, mas eu me desviei e me dei mal. E me dei mal. E a minha vida está difícil, e eu não vejo outra solução, e eu quero voltar para os caminhos do Senhor.
É lindo de ver quando alguém sabe e reconhece que precisa voltar para os caminhos do Senhor. Mas mais lindo ainda seria se ela não tivesse se desviado. E o que nós podemos fazer para isso? Para que isso não aconteça? Para que esses desvios na rota não aconteçam? Viver e conhecer a palavra em essência, em profundidade, e fazer com que ela tenha sentido para nós. E é essa a intenção desse grupo. Fazer com que essa palavra aqui seja uma verdade que faça sentido na sua vida, no dia de hoje, nesse ano que você está vivendo. E que não seja assim algo antigo, que só acontecia há 2000 anos atrás. Tá bom? Então, no próximo encontro nós vamos ler ali a partir do verso 21, mas leia você na sua casa, já se antecipe e já vai ali me enviando se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar sobre alguma coisa, eu estou à sua disposição, eu faço esse tipo de atendimentos e sinta-se bem à vontade para me procurar para isso, tá bom? Querida, se você não tem acesso aos vídeos anteriores, me avise. Eu vou enviar para você com muito amor e com muito prazer. E vou me sentir muito honrada em saber que você quer o material desde o início. E se você não está conseguindo acompanhar, mas está tendo o seu momento com Deus, buscando, está firme na palavra, firme na Bíblia, firme na fé, tá tudo bem, tá tudo bem. Nós não estamos aqui para que você assista um vídeo. Eu estou aqui para te ajudar a manter uma disciplina e uma leitura constante da palavra. Então, se você já está fazendo isso, eu agradeço ao Senhor e apenas continue, tá bom? Gente, um grande beijo para você. Que o Espírito Santo te cubra nesse momento e te dê todo o discernimento de tudo que nós aprendemos no dia de hoje. Um grande beijo e até o próximo encontro.